Olá, sou a Prof. Lídia, estou aqui mais uma vez. Vamos lá então compartilhar, se inscrever, curtir, que assim sempre eu estarei aqui. Hoje nós vamos falar como trabalhar os sons, os diferentes sons das palavras com os pequenos. Os pequenos, antes de ler e escrever, eles precisam ser trabalhados com eles os diferentes sons. Quando a gente fala em som, a gente está falando de consciência fonológica, que é a habilidade de perceber que a palavra é feita de sons. Como a gente trabalha isso? A gente trabalha a rima, a literação, separação de sílaba. A rima, a gente não trabalha o significado da palavra, a gente trabalha os sons. A literação, a gente trabalha o som das consoantes, né? Das iniciais. A gente forma a frase com as crianças com as mesmas iniciais. A separação de sílaba, a gente não fala separar sílaba na educação infantil, a gente fala pedaços da palavra. Isso a gente trabalha, é interessante que a gente trabalha desde lá do berçário, né? Lá no berçário, a gente não fica falando com eles pedaços da palavra, quantos pedaços tem, a gente vai apresentando a eles, né, o nome, né, a gente pega o brinquedo mesmo deles ali, né? E a gente vai apresentando para eles, vai falando o nome, pede para eles repetir com a gente. A gente vai falando, eles vão repetindo. Isso todos os dias, né? É uma rotina que a gente faz com eles. Os maiorzinhos já, de 2 anos e pouco ali, a gente já começa a trabalhar o pedaço das palavras, né? Inclusive eu tenho um material aqui. Esse material eu mesmo aqui fiz, eu mesmo plastifiquei em casa. Por exemplo, aqui forma um jacaré, né? Jacaré. Então, o que a gente faz com eles? A gente pede para eles, a gente fala assim, vamos montar, vamos ver qual é o animal que tá aí, vamos montar ele? Então, cada um tem um. Eu tenho sempre de 2 pedaços até 6 pedaços. Então, a gente vai montando, eles montam. Quantos pedacinhos tem? Vamos contar quantos pedacinhos tem? Esse aqui tem 3, esse tem 2. Então, vamos separar de novo, vamos montar. A gente já está trabalhando com eles a ideia de uma produção de texto, uma ideia de como escrever corretamente, né? Como ler, como escrever e como separar corretamente. A gente já está trabalhando essa ideia com eles. Na turminha de 5 anos, eu exploro mais, né? Cada um tem, né? Eu já tenho sempre, assim, 20 material desse, né? Para cada criança, né? Pega um. Então, eu já exploro mais, na turminha de 5 anos aqui, eu exploro mais já, falando já da escrita com eles, né? Muito interessante. Para falar de sons das palavras, né? Das consoantes, né? Das mesmas consoantes, né? Das iniciais. Eu pensei, eu faço com os pequenos, né? Uma frase, né? Formar frase com figuras. Por exemplo, aqui é tudo do C. Então, o que eu coloquei? O que eu coloquei nessa, né? Eu coloquei tudo com C, né? Então, eu coloquei assim, o cachorro come, né, comida na casa. Então, eles formam, coloco no envelopinho, cada um tem uma frase, não só igual, né, cada um tem uma frase diferente. Daí a gente já tá trabalhando já as letras com eles, né, e tá trabalhando aqui os sons das palavras, né, então cada um monta um. Tudo no círculo, tudo bem organizado. Tá, a gente trabalha, além de eu estar trabalhando com eles, né, a formação de frase, o som das palavras, eu estou trabalhando ali o respeito, a tolerância, a atenção. Então, eu tô instigando as crianças a falar, a pensar. Então, é muito interessante isso. Eu fiz, é uma coisinha muito simples, né, mas deu certo. Então, se dá certo, a gente continua trabalhando com eles, né. Para rima, eu trabalho assim, por exemplo, essa casinha interativa. Essa casinha que tem 10 janelas. Eu escrevi uma historinha, né, assim, de rima, da casinha das 10 janelas. Cada janela tem uma cor, então eu trabalho quantidade, eu trabalho cor. Assim, é um leque de possibilidade que esse recurso traz na sala de aula. Cada janelinha tem uma rima dentro, né, um texto, né? E daí, nos 5 anos, né, eu exploro muito a produção de texto com essa casinha, né? E daí tem o desenho. Por exemplo, né, a casinha laranja diz que mora um anjo, então tem o anjo aqui, né?
Então eu coloco todos os desenhos, se tem 10 casinhas, tem 10 desenhos, coloco tudo aqui. Daí eles vão fazer essa relação do som, do que tá rimando o desenho com a casinha. Então eu trabalho assim, dá muito certo. Eu trabalho a produção de texto, daí eles também querem ter ideias, né? Falar alguma coisa para pôr na casinha. Então é muito interessante. Eu gostei muito desse material, desse recurso. Eu também trabalho com eles a rima também, mas assim, de outra maneira, com outro recurso, né? Eu tenho o trenzinho, né? Que eu fiz aqui, o trenzinho de caixa de leite, né? Tem 3 vagões, né? A máquina e 3 vagões aqui. E em cima eu coloco, para colocar as plaquinhas. Então, o que que acontece? Eles pegam esse trenzinho e começam a brincar em círculo, vai passando. Todo mundo pega, todo mundo toca no trenzinho e empurra. Todo mundo. Daí cada um tem uma plaquinha dessa, mas ninguém sabe qual que eu vou falar. Daí eu falo lá uma meia, quem que tá com a meia? Porque tem o desenho, né? Então eles vão olhar no desenho. Ah, eu tô com a meia. O trenzinho vai lá, ele vai colocar dentro do trenzinho. Quem que tá com a teia? Meia, teia. Então eles falam, cada palavra que eu falo, eles falam também. Daí vai lá na meia, vai lá na teia. Daí eu falo aqui, ó, brigadeiro. Ah, dinheiro. Daí vai. Então é uma brincadeira, é uma dinâmica que dá certo também, né? Deu muito certo. Porque a gente trabalha a rima, ele tá trabalhando ali os diferentes sons, mas eles estão ali falando o tempo todo, conversando. Eles também dão ideias, né, de rima, né? Ah, dá certo rimar tal coisa com tal coisa. É muito interessante. Então são materiais que eu fiz, né? São tudo muito simples, né? E que deu certo. Essa rima aqui também é da musiquinha. Eu fiz também uma da musiquinha lá da sopa do neném, né? Então eu canto sem o som mesmo, porque muitas vezes a rima não é a que tá na sopa, né? Eu fiz outra. Daí eu trabalho alimentação, o que a gente come, o que não come, o que a gente come, mas não põe na sopa, o que é doce, o que é salgado. Gente, é muito interessante. Eu coloco a tigelona no meio lá e vamos colocando tudo dentro, daí tiro o que não foi na sopa, tiro o que é de doce, tiro o que não é alimento. Então a gente é muito interessante, né? É assim também muitas possibilidades, né? E também com simples material, assim, com coisas simples. Daí a gente trabalha os diferentes sons na educação infantil. Eu espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham gostado.